A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, ecoa não apenas nos corredores silenciosos do Vaticano, mas nas páginas da história espiritual da humanidade. Para muitos, trata-se da despedida de um líder carismático e compassivo. Para outros, porém, especialmente à luz das Escrituras, esse momento carrega um peso muito mais profundo. Não se trata apenas do fim de um pontificado, mas da possível ativação de um novo ciclo profético. Em Apocalipse, mudanças nos tronos terrenos frequentemente antecedem movimentos celestiais. Quando um líder espiritual cai, o vácuo que se forma não é apenas político ou religioso, mas espiritual. E o que o ocupará pode ser mais simbólico do que se imagina. Francisco, cujo nome de batismo era Jorge Mário Bergoglio, foi o primeiro papa jesuíta, o primeiro latino-americano e também o primeiro a escolher o nome Francisco, em alusão a São Francisco de Assis. Sua trajetória foi marcada por reformas, discursos polêmicos e uma tentativa contínua de tornar a Igreja mais aberta, moderna e inclusiva. Para muitos fiéis, essas mudanças foram vistas como atos de misericórdia e aproximação com os marginalizados. Mas para estudiosos das Escrituras, algumas dessas decisões soaram como o cumprimento velado de profecias que alertam para uma crescente apostasia nos tempos finais. O livro de Apocalipse, especialmente nos capítulos 13 e 17, fala de uma figura religiosa com poder para influenciar nações, operar sinais e seduzir multidões com sua fala suave e aparência piedosa. Seria a morte de Francisco o início de uma substituição espiritual global? Estaríamos prestes a ver surgir aquele que se assentará sobre as multidões como o porta-voz de uma falsa paz? A profecia aponta para um tempo em que dois grandes poderes se levantarão, uma besta política e uma besta religiosa. A besta religiosa, chamada de o falso profeta, se parecerá com um cordeiro, mas falará como o dragão. Sua principal função será apontar para a besta política, convencer o mundo a adorá-la e preparar o terreno para o engano coletivo. O trono papal, ou mais precisamente o cargo de bispo de Roma, sempre teve uma simbologia forte no imaginário cristão. Desde os tempos medievais, o Vaticano foi considerado não apenas o centro do catolicismo, mas um símbolo de poder espiritual sobre as nações. Quando esse trono é vacilado por uma morte ou por uma transição abrupta, profecias adormecidas parecem despertar. Apocalipse 17 descreve uma mulher vestida de púrpura e escarlate, assentada sobre uma besta de 7 cabeças, embriagada com o sangue dos santos. Muitos estudiosos veem nessa figura um sistema religioso global, luxuoso e influente, que nos últimos dias será julgado pelo próprio Deus. E se a morte de Francisco não for apenas o fim de uma era, mas o começo do grande realinhamento? Há anos, teólogos observam com atenção o papel do Vaticano nas negociações internacionais, nas pautas ecológicas, na diplomacia entre religiões e nas propostas de uma fé globalizada. Francisco era frequentemente visto como um conciliador, um homem entre mundos, mas sua ausência agora pode abrir espaço para um sucessor com intenções diferentes, mais ousadas, mais simbólicas. A pergunta que paira no ar é: quem subirá agora ao trono religioso mais influente do planeta? O conclave que se aproxima, cercado de segredos e cânticos antigos, não é apenas uma escolha eclesiástica, é talvez um ato profético, um ritual que ocorre nos bastidores de mármore e ouro, mas cujos efeitos reverberam no mundo espiritual. Será nesse cenário que o próximo líder emergirá, e é aqui que os olhos espirituais devem estar atentos, pois o que parece apenas uma eleição religiosa pode ser o prelúdio do maior engano coletivo que o mundo já viu. Mas antes de falarmos sobre quem pode ocupar esse trono e qual o papel real da Igreja nesse tempo de sombras, precisamos entender o que Apocalipse realmente revela sobre a figura da mulher montada sobre a besta. Durante anos, o Papa Francisco se tornou, aos olhos do mundo, uma espécie de sentinela moderna. Sua imagem era de um pastor próximo das ovelhas, que andava entre os pobres, que dialogava com os distantes, que tocava os intocáveis. Para muitos, ele era a personificação da compaixão em um tempo de frieza espiritual.
Mas quando um vigia como esse se cala, não apenas pelo fim de sua voz, mas pelo vazio espiritual que sua ausência provoca, o céu já começa a anunciar algo. Em Ezequiel 33, Deus estabelece o papel do atalaia. Ele é aquele que, ao ver a espada se aproximando, deve soar o alarme. Se ele se cala, o sangue das multidões recai sobre ele. Mas se ele avisa e o povo ignora, o sangue será apenas dos que não deram ouvidos. O Papa Francisco, com todas as suas contradições e elogios, representava para muitos o último elo entre uma igreja tradicional e um mundo em colapso. Seu discurso abrandado, suas tentativas de modernizar a fé, de incluir os rejeitados, geravam tanto admiração quanto controvérsia. Seus gestos eram aplaudidos por uns, mas considerados sinais de concessões perigosas por outros. Ele abençoou casais do mesmo sexo, nomeou mulheres para cargos elevados no Vaticano, pediu o fim das guerras e o cuidado com a terra, mas também se calou em temas cruciais. Evitou confrontos diretos com as raízes da apostasia e permaneceu vago onde a Bíblia exige firmeza. Agora, sua voz cessou. O vigia se calou. E com isso, surge uma pergunta inquietante. O que acontece quando o último bastião visível de uma moralidade global se desfaz diante dos nossos olhos? O Apocalipse não se inicia com explosões ou catástrofes, mas com movimentos silenciosos, mudanças sutis, símbolos que só os atentos conseguem perceber. E quando uma voz tão influente desaparece, o mundo espiritual se reorganiza. O silêncio da liderança espiritual é terreno fértil para o surgimento do engano. É nesse vácuo de autoridade e verdade que o espírito do anticristo opera com mais liberdade. Em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo adverte que antes da manifestação do homem da iniquidade, haverá um tempo de afastamento da fé, uma grande apostasia. E quem sustenta a verdade será removido, não necessariamente eliminado fisicamente, mas retirado de sua influência, silenciado, apagado da arena pública. Francisco, ainda que com ambiguidades, representava uma figura de influência moral sobre as nações. Sua ausência pode ser o prenúncio desse retirar do que o detém, como diz a profecia. E há um detalhe ainda mais alarmante. O momento em que sua última bênção foi dada. Era Páscoa, a celebração da ressurreição, o símbolo do renascimento. Mas ao invés de vida, veio a morte. Ao invés de esperança, veio o fim de um ciclo. E o que parecia uma mensagem de unidade e compaixão, paz para Gaza, paz para a Ucrânia, ecoa estranhamente com as palavras proféticas de 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. A história parece repetir os sinais, mas poucos os estão enxergando. O mundo hoje segue sua rotina, mas espiritualmente algo foi rompido. Uma muralha invisível que protegia, uma coluna moral que ainda sustentava parte da ordem espiritual do planeta, foi ao chão. Não porque Francisco fosse o salvador do mundo, mas porque sua posição carregava um peso simbólico profético. A torre do vigia agora está vazia. O portão da cidade foi deixado aberto. E os olhos dos fiéis devem se voltar não para os homens, mas para o que as Escrituras já haviam anunciado há séculos. Mas antes de compreendermos o que esse silêncio do vigia realmente desencadeia sobre as nações, precisamos entender o que as Escrituras revelam sobre a figura que se esconde nas sombras da religião, aquela descrita como a mulher montada sobre a besta. Nas visões proféticas do apóstolo João, registradas em Apocalipse 17, uma imagem inquietante surge diante dos olhos. Uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando um cálice cheio de abominações. Ela está montada sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Essa figura não é apenas simbólica, é um retrato espiritual de algo que, aos olhos da fé, age no mundo real. Um sistema, uma estrutura, um poder sedutor, político e religioso que domina sobre reis e nações. Ao longo dos séculos, muitos intérpretes das Escrituras
identificaram nessa mulher a representação de uma entidade religiosa profundamente enraizada nas instituições do mundo, mas desconectada da essência pura do Evangelho. E quando olhamos para a história da Igreja institucionalizada, com sua pompa, suas alianças políticas, suas riquezas acumuladas e sua influência sobre governos, não é difícil entender por que tantos voltam os olhos para o Vaticano quando leem esse trecho do Apocalipse. A Santa Sé, com sua sede em Roma, tronos de ouro, vestes solenes e rituais milenares, parece aos olhos de muitos estudiosos cumprir os elementos visuais e espirituais descritos nessa profecia. A morte de Francisco, nesse contexto, é mais do que um luto. É uma brecha, um ponto de inflexão, o fim de um ciclo e o início de outro. Seu papado foi marcado por movimentos de reforma, aproximações diplomáticas e um discurso mais compassivo e inclusivo, que atraiu tanto simpatizantes quanto críticas ferozes. Ele buscou fazer pontes entre a fé tradicional e o mundo moderno, mas ao fazer isso, mexeu em estruturas profundas. Agora, com sua partida, a questão que se ergue como uma sombra sobre os muros do Vaticano é: quem virá a seguir? O trono está vazio. O conclave se aproxima, e com ele, um novo nome será entronizado. Um novo rosto ocupará a sacada da Basílica de São Pedro. Mas e se o próximo Papa não for apenas um líder religioso? E se ele se tornar uma figura ainda mais carismática, mais política, mais ecumênica? Alguém capaz de unir credos, culturas e ideologias em torno de um suposto bem maior? E se o mundo, sedento por paz, estabilidade e espiritualidade, se encantar com ele? Como João se admirou daquela mulher montada na besta. A mulher de Apocalipse 17 não está sentada sobre a besta por acaso. Ela a domina, mas também é sustentada por ela. Isso representa uma aliança estratégica entre o poder espiritual e o poder político. Uma fusão que confunde e seduz, que oferece uma falsa luz em meio às trevas. A besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, representa os impérios do mundo, os sistemas de governo que rejeitam a soberania de Deus. E a mulher, com sua aparência sagrada, assume a forma da religião que perdeu sua essência. Ela é chamada de a grande prostituta, porque se deitou com os reis da terra, trocando pureza por influência, verdade por conveniência. Será o próximo Papa alguém que aprofundará essa união? Alguém que conduzirá a Igreja institucional ainda mais para dentro das decisões globais, das pautas geopolíticas, das propostas de uma nova ordem mundial? O Apocalipse fala de uma liderança religiosa que nos últimos dias convencerá multidões a adorar a besta, a seguir sinais, a aceitar marcas, tudo sob o pretexto de unidade e paz. A morte de Francisco pode, portanto, ser o gatilho que faltava para a ascensão dessa figura. E se o verdadeiro palco já estiver sendo montado? Se nos bastidores dourados do Vaticano, entre cortinas vermelhas e salões silenciosos, o nome daquele que assumirá esse papel já estiver sendo sussurrado entre os cardeais? O que sabemos é que as Escrituras nos orientam a observar, a discernir os sinais dos tempos, a não dormir como os demais. Pois o que está por vir, segundo João, não será apenas uma troca de liderança. Será a consumação de uma aliança profana entre fé e poder. Mas antes de entender como essa união espiritual-política pode influenciar o mundo inteiro e até mesmo operar sinais diante das multidões, precisamos observar a figura do falso profeta, aquele que age como cordeiro, mas fala como o dragão. No dia em que o mundo celebrava a Páscoa, símbolo máximo da ressurreição, da vitória sobre a morte e da promessa de redenção, o Papa Francisco apareceu pela última vez diante das multidões. Debilitado, em uma cadeira de rodas, com voz enfraquecida, ele abençoou os fiéis da sacada da Basílica de São Pedro. Sua figura, frágil e silenciosa, contrastava com a grandiosidade do evento. E mesmo com o corpo esgotado, ele fez questão de pronunciar palavras que soaram doces ao ouvido do mundo. Paz em Gaza, paz na Ucrânia, paz entre as nações. Mas para os que leem as Escrituras com discernimento, aquela bênção não foi apenas uma súplica de misericórdia. Foi um sinal, um eco profético que nos remete a uma das advertências mais diretas do Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses
5:3, Paulo escreve: Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa passagem não se refere à paz verdadeira, aquela que excede o entendimento humano e é fruto da reconciliação com Deus, mas a uma paz artificial, proclamada por líderes e instituições que ignoram a justiça divina, o arrependimento e a verdade. Uma paz construída sobre areia, e não sobre a rocha. A última bênção de Francisco, ainda que parecesse piedosa e bem-intencionada, reflete a grande busca do nosso tempo, a tentativa de pacificar o mundo sem confrontar o pecado. É a ilusão de que discursos podem substituir a transformação interior, de que abraços diplomáticos podem redimir nações que, ao mesmo tempo, rejeitam os princípios eternos de Deus. É o domínio do engano que se aproxima de forma sutil, vestindo-se de luz, mas escondendo trevas. Francisco foi aclamado como o Papa da Paz, mas seus últimos gestos, especialmente esse, simbolizam um dos maiores perigos dos últimos dias, a sedução espiritual. Em Apocalipse 13, vemos a atuação de uma segunda besta, com aparência de cordeiro, mas que fala como o dragão. Um falso profeta que realiza sinais, convence multidões, promove alianças religiosas e políticas e introduz uma adoração disfarçada. O domínio do engano não começa com violência ou imposição. Ele se instala lentamente através de palavras doces, promessas de união e mensagens que parecem divinas, mas omitem a cruz, o arrependimento e a verdade eterna. A figura do Papa Francisco, com seu carisma, sua popularidade e seu apelo mundial, representa um tipo de liderança que preencheu os corações de muitos com esperança. Mas essa esperança foi fundamentada mais na diplomacia humana do que na palavra de Deus. A ausência de confrontos claros contra o pecado, a constante tentativa de agradar todos os lados e o silêncio em temas cruciais tornaram sua liderança um espelho da era atual. Uma era de aparência piedosa, mas de essência diluída. Essa última bênção proferida não é apenas uma despedida, é um símbolo. O mundo deseja paz, mas recusa os caminhos que levam a ela. E no vazio da verdade se abre espaço para que o espírito do engano opere com ainda mais liberdade. Não se trata de julgar o homem, mas de discernir os tempos, porque a palavra diz que nos últimos dias haveria líderes que, tendo aparência de piedade, negariam o seu poder. 2 Timóteo 3:5. E muitos correriam atrás dessas vozes, rejeitando a sã doutrina para seguir fábulas agradáveis. Se essa foi, de fato, a última bênção de Francisco, a última declaração de paz de um dos homens mais influentes do planeta, então, talvez estejamos presenciando mais do que o fim de um pontificado. Estamos diante de um cumprimento silencioso de um ciclo profético. A paz foi proclamada diante das câmeras, mas nos bastidores do mundo espiritual, os cavalos da destruição podem estar sendo preparados. E enquanto as multidões aplaudem e as nações se alinham por tratados e acordos que não envolvem o arrependimento, os olhos espirituais precisam voltar-se para a figura que emerge em meio a esse engano. Aquela que parecerá um enviado de Deus, mas falará como o próprio inimigo. O silêncio pesado que paira sobre os corredores do Vaticano após a morte do Papa Francisco anuncia não apenas o fim de um pontificado, mas o início de algo maior, mais profundo, e para os que têm olhos espirituais, algo profético. Com sua partida, o ritual milenar do conclave será ativado mais uma vez. Os sinos tocarão, os cardeais se reunirão, portas se fecharão e por trás delas, decisões serão tomadas que podem ressoar além da esfera da religião. Mas desta vez, há um peso no ar que vai além da tradição. É como se estivéssemos prestes a testemunhar o último capítulo de uma história que começou há séculos. O último conclave? Talvez, ou ao menos, o mais decisivo de todos. Durante gerações, os papas foram considerados os líderes máximos da Igreja Católica, mas também figuras de influência política, cultural e espiritual no mundo todo. A figura do Papa, desde Pedro até Francisco,
passou por transformações profundas. De mártires em tempos de perseguição, a monarcas religiosos com coroas de ouro, de guardiões da fé a figuras diplomáticas em meio à modernidade. Mas agora, o trono de Pedro está novamente vazio. E o que se levanta à frente não é apenas uma escolha entre cardeais, mas uma bifurcação na linha do tempo espiritual da humanidade. Apocalipse 13 nos alerta sobre a vinda de duas bestas. A primeira, com poder político e autoridade sobre as nações. A segunda, com aparência de cordeiro, mas que fala como o dragão, um líder espiritual com poder de realizar sinais, seduzir multidões e convencer o mundo a adorar a primeira besta. Esta segunda besta é frequentemente identificada como o falso profeta, um homem que aparenta piedade, que se veste com vestes sagradas, que fala de paz, amor e unidade, mas cujo coração está profundamente conectado à estrutura do engano. Agora, com o início do conclave, o mundo pode estar diante da escolha desse homem. E diferente dos outros conclaves, marcados pela escolha entre conservadorismo e abertura, tradição e progresso, este pode ser o que introduzirá o elo final entre a fé institucionalizada e o sistema global que se ergue diante dos nossos olhos. O palco está montado. Guerras, crises, fome, confusão religiosa, avanço de ideologias que misturam fé com política, ciência com espiritualidade. Tudo isso pede um homem de respostas, alguém que una, que traga ordem. Mas a que custo? O processo do conclave, com sua liturgia fechada que isola os cardeais do mundo exterior até que a fumaça branca seja liberada, sempre carregou uma aura de mistério. Mas, e se, por trás das cortinas de veludo, não estiver apenas a busca por um novo pastor, e sim a preparação para a coroação de um personagem profético? O mundo clama por um mediador entre religiões, por alguém que possa falar com judeus, muçulmanos, hindus, cristãos, ateus e líderes políticos. Alguém que tenha o respeito das nações, mas também o fascínio das massas. Alguém que se pareça com Cristo, mas que, aos olhos da Escritura, agirá como o anticristo. A fumaça branca que surgirá da chaminé pode simbolizar mais do que uma decisão. Pode ser o sinal visível de que uma nova era espiritual está se iniciando. Um ciclo em que a fé será diluída em ideologias, em que o Cristo será substituído por um Salvador global. Um rosto amável com palavras suaves, mas cuja autoridade não virá do alto. E enquanto os holofotes do mundo estarão voltados para a Praça de São Pedro, para os nomes dos possíveis sucessores, para os discursos e gestos ecumênicos, o verdadeiro campo de batalha será invisível. Será no coração dos homens, na manipulação da verdade, na sutileza da falsa luz. E é nesse contexto que surge, com cada vez mais força, a figura que se aproxima com aparência de cordeiro, mas cuja voz revelará outra natureza. A Igreja, por séculos tida como baluarte da fé e da moralidade, encontra-se agora no epicentro de um redemoinho espiritual. A morte de Francisco, o primeiro Papa latino-americano, ocorre não apenas no fim de um ciclo, mas no auge de uma tensão crescente entre dois extremos. De um lado, a tradição milenar, austera, resistente às mudanças culturais. De outro, uma onda progressista que tenta moldar a fé segundo os moldes de um mundo em mutação. E no meio desse conflito, a instituição sagrada parece vacilar, sem saber se permanece firme na rocha da doutrina ou se dissolve nas águas agitadas do relativismo moderno. Durante seu pontificado, Francisco ousou tocar em feridas profundas da Igreja. Falou de misericórdia mais do que de juízo, acolheu os marginalizados, abriu diálogo com outras crenças, promoveu o cuidado com a criação e tentou incluir vozes femininas nos debates internos da Igreja. Defendeu a possibilidade de bênçãos a casais do mesmo sexo, gesto que, embora não significasse a aceitação plena do casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi interpretado por muitos como uma ruptura. Para os olhos humanos, esses movimentos soaram como compaixão e sensibilidade. Mas à luz da palavra, essas mudanças despertam questionamentos sobre até onde se pode ir antes que se perca o próprio alicerce da fé. Em Apocalipse 3:16, Jesus envia uma carta à igreja de Laodiceia,
uma das 7 igrejas da Ásia com palavras severas. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão espiritual descrita aqui não é o pecado escancarado, mas o estado de indiferença, de fé diluída, de uma religiosidade que se adapta a tudo para não confrontar nada. É a igreja que busca agradar a todos, mas que no fim não agrada a Deus. É a religião que conserva ritos, mas esvazia o arrependimento, que mantém símbolos, mas abandona a essência. E talvez seja esse o retrato mais fiel da crise que a igreja vive agora. Um corpo dividido, desorientado, tentando sobreviver ao furacão sem perceber que o próprio centro da tempestade é espiritual. O Vaticano, com sua pompa e seus séculos de tradição, está mais uma vez diante de uma encruzilhada. A morte de Francisco não fecha apenas uma biografia, ela escancara um abismo doutrinário. O próximo Papa herdará não só um trono, mas um campo de batalha teológico. A Igreja se fragmenta entre cardeais conservadores e progressistas, entre fiéis que clamam pelo retorno à santidade e outros que pedem pela atualização da fé. Mas a fé verdadeira, como bem nos lembra a Escritura, não se molda aos ventos culturais. Ela permanece como lâmpada acesa em meio à escuridão. Em meio a esse cenário, surgem pastores que negociam a verdade, doutrinas que relativizam o pecado e movimentos que exaltam o amor enquanto silenciam sobre a justiça. A aparência é de piedade, mas o coração está distante. Como nos dias de Elias, o povo parece indeciso entre 2 senhores. Clamam por unidade, mas não renunciam à idolatria cultural. Querem consolo, mas rejeitam confronto. E o templo, esse templo que deveria ser casa de oração, está se tornando um palco de disputas internas. Francisco foi, para muitos, o rosto dessa igreja moderna, inclusiva e diplomática. Para outros, foi o símbolo de um enfraquecimento doutrinário sem precedentes. Com sua morte, o debate se intensifica, e o que parecia estar em silêncio ganha voz. A luta entre tradição e progresso deixa de ser ideológica e passa a ser escatológica. É mais do que uma escolha de caminhos. É o cumprimento de profecias. É a separação entre o trigo e o joio, entre a igreja fiel e a prostituída. Mas para compreender o verdadeiro perigo desse momento e a forma como o engano está se infiltrando, não apenas nas instituições, mas nos corações, é necessário olhar com atenção para aquele que vem em nome da fé, mas com intenções ocultas, o homem que muitos chamarão de pastor, mas que a Escritura chama de falso profeta. Em meio aos corredores de mármore do Vaticano, Jorge Mário Bergoglio construiu uma narrativa que ressoou nos 4 cantos do mundo. Vestido de branco, mas sempre com semblante de servo, ele dispensou alguns dos protocolos papais tradicionais e preferiu os caminhos simples, os gestos humildes, os abraços inesperados. Visitou prisões, lavou os pés de imigrantes, beijou feridas esquecidas pela sociedade. Foi chamado de o Papa da Misericórdia. Para muitos ele foi a personificação de uma fé que acolhe. Um líder que, em vez de erguer muros, construiu pontes. Um pastor que parecia mais próximo do povo do que do trono. Mas para outros, sua trajetória soava como o prenúncio de algo mais inquietante. O início do fim de uma fé que, uma vez inabalável, agora parecia dobrar-se às pressões do mundo moderno. Francisco abriu portas para temas até então considerados tabus na Igreja Católica. Falou sobre inclusão de pessoas LGBTQ+, sobre a necessidade de maior participação das mulheres, sobre mudanças ambientais e econômicas, com um tom quase profético. Suas palavras sempre carregavam um convite ao diálogo, mas ao mesmo tempo, um afastamento sutil e talvez intencional da rigidez doutrinária que por séculos sustentou o catolicismo. Muitos se encantaram, outros se inquietaram, porque no fundo, sua voz suave carregava um paradoxo: misericórdia ou concessão, amor genuíno ou disfarce do engano. As Escrituras nos alertam com clareza sobre os tempos finais. Em Mateus 24:24, Jesus afirma: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos. Este versículo não fala de homens violentos ou anticristos declarados. Fala de figuras carismáticas, convincentes, quase irrepreensíveis aos olhos humanos. Líderes que teriam aparência de piedade, mas que, no fundo, estariam afastados da verdade. E talvez seja essa a reflexão mais difícil de se encarar. Será que Francisco, com sua aura de humildade e empatia, foi um desses? Seu papado ocorreu em um tempo de grande turbulência espiritual. Escândalos internos, perda de autoridade moral, o avanço da secularização e a fragmentação da fé entre os próprios católicos. Diante disso, sua postura conciliadora parecia providencial, mas essa mesma postura também evitava confrontos com o pecado. A misericórdia que ele oferecia ao mundo era abundante, mas raramente acompanhada do chamado claro ao arrependimento. E é exatamente nesse ponto que a palavra nos chama à vigilância. Pois o engano dos últimos dias não se apresentará com chifres e trevas, mas com luz artificial, com sorrisos, com discursos de paz. Francisco falava como homem de Deus, mas evitava declarar o absoluto da verdade. Falava de amor, mas silenciava diante de doutrinas que confrontam. Falava de compaixão, mas pouco denunciava a iniquidade institucionalizada. Para muitos isso foi prudência pastoral. Para outros foi cumplicidade profética. O verdadeiro problema não está apenas no que foi dito, mas no que foi calado. O Evangelho não é apenas consolo. É cruz, é renúncia, é santidade, E quando um líder espiritual abraça apenas a face afável da fé, deixando de lado sua espada afiada, ele pode, sem perceber, estar conduzindo muitos por um caminho de suavidade, que leva à perdição. Ao longo de seu pontificado, Francisco defendeu uma igreja em saída, próxima dos pobres, dos marginalizados, dos feridos. E isso, sem dúvida, tem valor. Mas a pergunta que não quer calar é: em sua missão de alcançar as periferias, a igreja perdeu seu centro? No esforço de dialogar com todos, ela comprometeu o que é inegociável. Porque, segundo o Apocalipse, haverá um tempo em que a fé será tão diluída, tão adaptada, que parecerá verdadeira, mas não será. E quando isso acontecer, muitos a seguirão, convencidos de que estão caminhando com Deus, quando, na verdade, estarão seguindo o outro. Francisco, então, foi a imagem de um pastor misericordioso, ou o sinal de que a porta da verdade já começou a se fechar, o rosto da graça divina, ou o disfarce do sistema que prepara o caminho para a união global das religiões, sob um único nome, uma única bandeira, um único engano, mas para compreender quem, de fato, ocupará esse espaço espiritual deixado por Francisco, e se esse homem já caminha entre nós, precisamos observar atentamente o que as Escrituras revelam sobre aquele que virá, em nome da luz, mas falará como o dragão. O Vaticano amanheceu em silêncio. As cortinas se fecharam, os sinos dobraram, e a Praça de São Pedro, que outrora pulsava com vida, agora se tornou palco de luto e contemplação. A voz de Francisco cessou. O trono papal está vazio. Para os olhos naturais é apenas mais uma transição na longa história da Igreja. Mas para os que olham com discernimento espiritual, algo muito mais profundo parece estar em curso. Pois enquanto a terra se cala em reverência, talvez o céu esteja ressoando com sons que os ouvidos humanos não podem captar. Sons como trombetas. No livro de Apocalipse, trombetas não são apenas instrumentos musicais, são alarmes celestiais. Cada uma delas, ao soar, anuncia uma mudança drástica no plano divino, um novo estágio do juízo, um novo movimento nos céus e na terra. Elas interrompem o silêncio com força, com urgência, com propósito. São o toque do céu sobre o curso da história. E o que vemos agora com a morte do Papa Francisco e o silêncio sepulcral que recaiu sobre a Santa Sé pode ser mais do que luto, pode ser o prelúdio de uma grande mudança espiritual. Francisco, com seu perfil conciliador e simbólico, foi uma figura de transição. Ele representou para muitos a última tentativa de manter um equilíbrio entre tradição e modernidade dentro da Igreja. Mas sua morte marca o fim desse esforço. E quando esse tipo de liderança deixa a cena, abre-se espaço para uma nova configuração,
Um novo nome, um novo espírito. O Apocalipse sugere que, nos tempos finais, o cenário global será cuidadosamente preparado para a manifestação do engano. Um sistema religioso político com aparência de cordeiro, mas que fala como o dragão. É nesse silêncio do Vaticano, enquanto as câmeras registram a despedida do pontífice e os olhos do mundo se voltam para as cerimônias e o conclave, que o céu pode estar anunciando algo maior. As trombetas não soam à toa. Elas não são para entreter, mas para acordar. E quando elas tocam, algo se rompe no mundo espiritual. O véu entre o visível e o invisível começa a se mover. A quietude do Vaticano pode ser apenas a superfície de um terremoto invisível que está se formando. Porque, nas Escrituras, os momentos mais solenes precedem os atos mais decisivos de Deus. E se esse for o toque da primeira trombeta? E se a morte de Francisco não for apenas o fim de um ciclo eclesiástico, mas o início de uma nova fase profética? Apocalipse 8 fala da primeira trombeta trazendo fogo misturado com sangue, queimando a terça parte da terra. E embora isso soe literal, também pode representar o início de um juízo moral e espiritual que arderá no âmago das nações, dos sistemas, das religiões. Uma purificação que começa pelo fogo invisível da separação entre o que é santo e o que é profano, entre o que é verdade e o que é tradição humana. O silêncio da Santa Sé pode ser apenas o reflexo do céu, prendendo o fôlego antes do juízo. Porque, como em tempos antigos, Deus não age sem antes avisar. E Ele avisa com sinais. Sinais nos céus, sinais nas nações, sinais dentro da própria religião. E talvez a morte do Papa da Misericórdia tenha sido esse aviso. Uma transição sutil aos olhos dos homens, mas escancarada aos olhos espirituais. Agora, tudo se movimenta em silêncio. Os cardeais se preparam, os líderes do mundo observam, as massas assistem, algumas com fé, outras com indiferença. Mas há um som que se aproxima, um som que não será transmitido pelas emissoras de televisão, nem notificado pela imprensa internacional. É um som que só os que vigiam ouvirão. O som da trombeta celestial chamando os fiéis ao discernimento, à separação, à preparação. Porque depois do silêncio vem o som, e depois do som vem aquele que traz em si a última palavra. Posso te fazer uma pergunta? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e você se sente perdido, frustrado e até acha que nunca será realmente feliz? São tantos problemas que surgem, mas você já se perguntou por que tudo isso está acontecendo? Há algo que está te impedindo de viver uma vida de paz, harmonia e propósito, e eu quero te mostrar o que é. A verdade é que quando nos afastamos da palavra de Deus, nossa vida perde o equilíbrio. Eu sei que você quer orar mais, quer entender melhor a Bíblia, mas parece que algo te bloqueia. Você começa e logo se distrai. Sente que não tem forças ou não sabe por onde começar. E isso gera uma sensação de vazio e frustração. Mas deixa eu te contar algo importante. Milhares de pessoas já deram um passo de fé e estão transformando suas vidas espirituais com a ajuda dos ensinamentos certos. Elas começaram a entender a Bíblia de forma simples, a sentir mais a presença de Deus e a ver mudanças reais no seu dia a dia. E eu já passei exatamente por isso. Houve um tempo em que eu também me sentia perdido. Eu sabia que precisava buscar a Deus de verdade, mas não conseguia. Até que eu descobri um caminho prático para mudar isso. E depois que comecei a aplicar esses princípios, minha vida foi transformada de uma maneira tão poderosa que hoje eu consigo ajudar milhares de pessoas a encontrarem paz, propósito e crescimento espiritual. Foi por isso que eu preparei 3 livros digitais que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida espiritual. O primeiro livro é Palavra Viva. Ele vai alimentar seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito maior de buscar a Deus. Esse livro vai te ajudar a entender a Bíblia de maneira clara e acessível. Você vai poder ler uma mensagem inspiradora para cada dia do ano, organizadas por temas para que você encontre exatamente a palavra que precisa no momento certo.
O segundo livro é Caminhando com Deus. Esse livro vai mudar sua maneira de se conectar com Deus. Aqui você vai aprender como desenvolver uma vida de oração verdadeira, fortalecer sua fé e vencer as barreiras espirituais que te impedem de crescer. Você encontrará orações específicas para diferentes momentos da sua vida, como quando estiver ansioso, desanimado, enfrentando desafios ou precisando tomar decisões importantes. E, por fim, temos Apocalipse Descomplicado. Você já teve dúvidas sobre o que realmente significa o livro do Apocalipse? Muitas pessoas sentem medo ou confusão ao ler essas profecias, mas este livro foi feito para te mostrar a verdade de forma clara e acessível. Ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo no mundo atual e como se preparar espiritualmente para o futuro. E como eu quero que todos tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital, para que você tenha acesso de qualquer lugar, direto do seu celular ou computador. E o melhor de tudo, você recebe tudo na mesma hora de forma rápida e segura. Agora o próximo passo está nas suas mãos. Não ignore esse chamado. Clique no link abaixo e garanta os 3 e-books agora mesmo. Clique no link da descrição e comece sua transformação hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.